E aqui no estúdio, para comentar esse projeto, estamos com o advogado Sidney Sanches. Ele é integrante do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Bom dia, Sidney. Bom dia, Tiago. Obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Obrigado pelo convite. Em nome do Conselho, inclusive. Com certeza. O Conselho hoje tem, em um dos seus itens, uma análise sobre uma consulta que foi feita por um deputado, da Câmara lá dos Deputados, sobre as fake news. Eu gostaria que o senhor apresentasse esse tema, que o senhor é o relator, o senhor vai tratar. Hoje, primeiro, é importante dizer que o tema das fake news é um tema tratado constantemente pelo Conselho, desde o início da sua gestão, presidida pelo nosso querido Murilo Aragão. Hoje, o Conselho tratará de uma consulta formulada pelo deputado Hugo Leal, que pretende receber algumas informações, não é sobre um projeto específico, mas sobre o que o Conselho pensa acerca da privacidade e da difusão de dados na internet, enfim, pelas plataformas digitais, e ao que temos, no âmbito regulatório com relação à defesa das fake news. E aí é importante dizer, quando falamos de fake news, estamos falando daquelas notícias que geram um impacto nocivo coletivo muito grave, enfim, não das notícias falsas, enfim, com pouca repercussão social. Uma das preocupações lá do deputado Hugo Leal é a questão de incluir na Lei de Segurança Nacional a questão do combate às fake news. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Além da consulta formulada pelo deputado Hugo Leal, há um projeto de lei que também será discutido hoje no Conselho sobre a inclusão das fake news na Lei de Segurança Nacional. O encaminhamento a ser dado por mim, enfim, vai ser objeto de discussão hoje, é que o enquadramento na Lei de Segurança Nacional, da forma como foi proposto, não está bem adequado. Enfim, primeiro porque a Lei de Segurança Nacional é uma lei muito combatida, a inconstitucionalidade dela é arguída por várias pessoas de frentes diferentes, no ambiente jurídico e acadêmico, e a forma como está definida as fake news, a forma como está proposto o seu combate, está de forma muito difusa e aberta, o que poderá ser utilizada indevidamente para fins políticos. Então, da forma como está, não é o caminho adequado. Agora, é um tema muito novo, não é, advogado? Como é que a gente conseguiria aí colocá-lo na legislação na medida certa? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Você vê que a Comissão Parlamentar Mista está tentando fazer isso, né? Enfim, esse trabalho que está sendo feito é para nós justamente encaminharmos. Enfim, contribuir de alguma forma. Quando a gente fala de proteção da individualidade, a gente tem dispositivos constitucionais que permitem, que asseguram a inviolabilidade da vida privada, enfim, da sua imagem, da sua forma de ser. O Código Civil repete esses dispositivos, enfim. E aí, talvez nós temos dois grandes instrumentos hoje no ambiente jurídico nacional que servem para combater. Primeiro, o Marco Civil da Internet, que já está em vigor, enfim, que foi um momento importante de inserção do Brasil e de proteção da distribuição de dados no âmbito e de informação no âmbito da internet, onde os provedores passaram a ter responsabilidade, enfim, mas dentro de uma perspectiva muito digital e de gestão individual. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor na metade do ano que vem, que trata especificamente da privacidade, enfim, dos interesses da individualidade com relação ao manejo desses dados, talvez repercuta mais com relação às responsabilidades que as plataformas digitais devem ter com relação àquilo que distribuem, na medida em que o indivíduo, aquele que se sentir incomodado, poderá tomar medidas. Enfim, agora, tudo assim, não temos uma legislação específica, o termo é um termo muito subjetivo. Eu acho que é um grande desafio para o Congresso Nacional, não é um problema brasileiro, é um problema mundial, enfim, onde essa distribuição desordenada, descontrolada de informações tem transformado países, Enfim, nós temos exemplo do que aconteceu com o Brexit, enfim, os Estados Unidos, enfim, a própria eleição brasileira foi impactada pela distribuição enorme de informações no âmbito pelas plataformas digitais. É uma questão de disputa, seria entre a liberdade de expressão e também o direito da preservação da intimidade das pessoas? Não sei se tem uma disputa, porque a liberdade de expressão, ela não trabalha com a falsidade. Ou seja, o que é falso, enfim, não trabalha com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a possibilidade de você externar a sua opinião dentro de um ambiente democrático, enfim, dentro do contraditório, onde
as pessoas possam debater, discutir. Fake news não é isso. Fake news traz informações que são inverídicas, fake news não conversa com a liberdade de expressão, fake news não conversa com o Estado Democrático de Direito, fake news não conversa com o Estado organizado, enfim, de distribuição de informação. E compete indevidamente, né, com a mídia tradicional. Quer dizer, a mídia tradicional, ela é responsável por aquilo que ela distribui, por aquilo que ela passa. As fake news não, enfim, estão aí livres e desimpedidas para dar qualquer tipo de informação indevida. Agora, desde o ano passado, nas eleições, o próprio Tribunal Superior Eleitoral formou uma força-tarefa para tentar combater um pouco dessas fake news. Como é que o senhor avalia essa... Acho que o resultado foi pífio, né? Enfim, não por problema da força-tarefa, mas justamente pela novidade que causou esse evento das fake news. O Tribunal Superior Eleitoral organizou uma força-tarefa para combater as fake news no âmbito das últimas eleições, mas os resultados foram muito tímidos, né? Justamente por conta dessa dificuldade. Eu acho que para 2020, talvez a gente tenha um aparato regulatório melhor e também um pouco mais de experiência pelo que se passou, para o tribunal ter melhores ferramentas para combater aquilo que vem a gerar, né, resultados indevidos nas eleições. Uma das perguntas lá do deputado Hugo sobre essa temática foi se a legislação brasileira estava ou não adequada. O senhor já respondeu um pouco sobre isso aqui e também se as plataformas já podem ser responsabilizadas por uma divulgação de notícia falsa. As plataformas, com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai permitir que elas tenham mais responsabilidade sobre aquilo que vão distribuir. A responsabilidade hoje é uma responsabilidade tímida. É necessário, sim, se discutir qual a extensão da responsabilidade das grandes plataformas na distribuição desse conteúdo, porque, da mesma forma, como disse para você, há uma dissonância entre as atividades da imprensa oficial com a distribuição de conteúdos dessas plataformas, que quanto mais distribuem qualquer tipo de conteúdo, enfim, se monetizam justamente por conta dessa distribuição massiva. Isso não pode acontecer. Acho que esse é o grande desafio da comissão parlamentar, da comissão mista parlamentar, de encontrar um instrumento regulatório. O Conselho vai ter um papel de contribuir, que permita ampliar as responsabilidades das plataformas digitais nesse aspecto. Ou seja, além de ataques aí à verdade, digamos assim, notícias falsas também geram dinheiro. E esse é um grande... Notícia falsa gera muito dinheiro, né? Gera muito dinheiro e gera muitos interesses, né? Enfim, tivemos o caso do Cambridge Analytica, que foi conhecido no mundo inteiro. Enfim, o que gerou aquilo ali, na verdade, foi uma operação de estrito interesse comercial. Enfim, ele não tinha predileção de se a sociedade ia ser bem atendida ou não. Ali estavam atendendo especificamente, né, um interesse comercial comum próprio. Isso não pode ser o papel dessas plataformas, enfim, isso tem que ser coibido e é uma tarefa para o Brasil, uma tarefa para o mundo. Tá certo. Muito obrigado, senhor Sidney, advogado, conselheiro de comunicação social do Congresso Nacional, por essa entrevista que nós tivemos hoje aqui. Obrigado, foi um prazer.